Mas eu tenho algo poderoso para compartilhar nesta noite, noite de ceia. Para aqueles que não são visitantes, nós estamos num tempo de conquista. Como o Felipe falou, aqui nós temos um encontro, nós estamos aí num semestre, nós estamos aí num projeto de conquistar, de conquista. Lá em Eclesiastes fala que é tempo para todas as coisas. Então é tempo para você lutar, para você guerrear, e é tempo para você conquistar. E é tempo para você desfrutar do despojo da guerra. Então o que nós estamos tendo? É o tempo de conquista. Então o tempo de conquista é onde o inimigo se levanta, é onde aparentemente uma porta se fecha, é onde aparentemente parece que existem resistência, naquilo que acontecia normalmente parece que não acontece mais. É conquista, é você ter que lutar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E no âmbito aqui como igreja, conquista aqui, lógico, tem um aspecto natural, mas no âmbito de conquista, fala de batismo. O âmbito de conquista no reino de Deus tem a ver com vidas sendo transformadas, pessoas sendo salvas. Lá em Salmos 37, verso 4, é uma coisa poderosa, até para pregar sobre isso aqui. Fala o seguinte: agrada-te do Senhor seu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É interessante porque, sim, eu não sei se você sabe, mas tem muitos desejos do seu coração que não vai fazer bem para você. Tem desejo do seu coração, você pode ter certeza, vai te prejudicar. Então, não são todos, mas eu acredito que Deus, Ele faz alguns mimos sobre nós. Mas é interessante, a coisa mais importante, o que Ele fala assim? Agrada-te do Senhor. O que é agradar do Senhor? É você ter alegria na presença dEle. É você estar satisfeito com a presença de Deus. Eu não estou falando de você estar alegre com aquilo que Deus pode fazer com você. Eu sou pai de 2 meninas. É interessante que as meninas só falam que me amam, quando eu dou um presente para elas. Quando eu dou um presente para elas, elas falam assim: papai, eu te amo. Então você percebe? Aí eu falo: mas sim, só porque eu dei o presente? Mas o que o salmista está falando assim? Olha, quando você se agrada do Senhor, Ele faz satisfazer os desejos do seu coração. E tem desejos que estão alinhados com a vontade de Deus. E tem desejos, eu acho, tem desejos que na verdade são apenas mimos que o Senhor vai fazer para você. Mas tem desejos, tem sonhos, que é o que eu quero pregar hoje. Tem sonhos que você sonha, que você deseja, que de alguma forma vai se encontrar com os sonhos de Deus. Mas tem sonhos que é apenas mimo. A minha filha, eu tenho minha filha que a tia dela prometeu que ia dar um celular para ela. Eu vou te dar um celular, fui lá no shopping, fui ver o preço do celular, não sei se era 3, 4 mil reais, era um celular cor-de-rosa. Minha filha é menina, né? Por isso que é filha. E aí minha esposa está nos Estados Unidos, está voltando hoje, e ela viu lá um celular melhor e maior, pelo mesmo preço que pelo celular inferior aqui no Brasil. Aí eu falei: traz isso aqui, em vez da tia, paga esse aqui que é melhor, tal. Mas não era cor-de-rosa. Aí qual foi a dúvida da minha filha? Não, eu pego o melhor ou eu pego cor-de-rosa? Aí ela chegou em casa: pai, eu estou com dúvida. Ela falou assim para mim, eu estava deitado na cama. Eu falei: eu vou pedir um sinal para Deus. Eu pego o melhor e falo assim: puxa vida, pedir um sinal para Deus para essas coisas. E eu falei assim: não vou falar, porque assim, é bom você ter experiência com Deus, porque assim, daqui 2, 3 anos, esse celular assim não vai aumentar o preço do alface, sim, não vai mudar a economia, não vai fazer nada na vida dela. Mas até nisso Deus satisfaz os desejos do nosso coração. E eu gostaria de compartilhar aqui algo sobre quando os seus sonhos se encontram com os sonhos de Deus. Quando os seus sonhos, ele de alguma forma, eles se encontram com o propósito de Deus na sua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Fala o seguinte: houve um homem em Ramadaim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de verso 2. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Benina. Benina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli. Verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção
desses a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele amava ainda mais o Senhor, mesmo que houvesse deixado estéril. Verso 6, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto lhe havia cerrado a madre. Sua rival aqui era Penina, era outra esposa. E assim o fazia ele ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, que lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Esse é um homem que tem uma reputação assim intocável. Esse é um homem que tem a convicção de que é homem mesmo. Porque assim, a mulher querendo ter filho, o cara fala assim: eu sou melhor do que 10 filhos. Puxa vida, melhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, porque aqui, como eu falei para você, aqui é a história de uma mulher que sonhava com algo normal, um sonho legítimo. Eu quero casar, ter filho, comprar uma casa, um emprego, eu quero quitar minha casa, eu quero ser feliz, sabe, coisas legítimas. Mas o que aconteceu? Ela sonhava com algo, e esse sonho, de alguma forma, esse sonho se encontrou com o propósito de Deus na vida de Ana. Para você entender aqui precisa entender só os personagens. Se você for ler esse contexto, e você ler esse contexto com a ótica da graça, você vai perceber que os personagens apontam aqui para escolhas. Esses personagens que eu falei aqui, na verdade, apontam aqui para princípios. Aí a palavra de Deus fala que existia um homem que era casado com 2 mulheres. Hoje é proibido, não pode mais isso. Era um homem que era casado com 2 mulheres. O homem se chamava Eucana. O que significa Eucana na Bíblia? Deus possui. Ele era casado com quem? Com Ana. O que significa Ana na Bíblia? Graça. O que significa Penina na Bíblia? Penina na Bíblia significa joia. Em outras palavras, Ana, ela aponta para a eternidade. Penina, que significa joia, aponta para aquilo que é aqui e agora. Penina aponta para aquilo que é natural. Penina aponta para aquilo que é carnal, para aquilo que não vem de Deus, para aquilo que você pode fazer na força do seu braço. Ana aponta o que? Para a graça de Deus, aponta para o agir de Deus na sua vida. Ana aponta para a eternidade, e a outra mulher aponta para o natural. E a palavra de Deus fala que uma tinha filho, que era Penina, tinha filhos, e falou que a outra era estéril. E a palavra de Deus fala que essa mulher Ana, Eucana, ia com a família toda para Siló. O que significa Siló? Siló significa lugar de descanso. Siló aqui era o centro religioso daquela época. Em outras palavras, Siló era a igreja, era onde as pessoas iam lá para adorar o Senhor, fazerem sacrifício. Ali era Siló. Siló significa lugar de descanso. Depois você vê na sua Bíblia isso aí. Aí a palavra de Deus fala que, aí conta a história aqui de uma mulher que sonhava. Sim, que foi o próprio Deus que fez essa mulher estéril. Por que tudo isso aconteceu? Então, eu gostaria de compartilhar rapidamente, porque eu creio que isso tem muito a ver com aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Primeira coisa que acontece, a palavra de Deus fala que o marido é com a família, todo ano, para Siló, onde era a igreja, o lugar de descanso, fazer sacrifícios. E a palavra de Deus fala que, primeiro, o marido ali, ele fazia o sacrifício para sua esposa Penina, e um sacrifício ou uma porção para cada um dos seus filhos. Não fala quantidade de filhos. Por que aqui não fala quantidade de filhos? Porque tudo aquilo que é natural, Deus não conta. Mas você vai entender isso no final. Mas a palavra de Deus fala que quando ele subia lá para Siló, para sacrificar e adorar o Senhor, ele dava uma porção dobrada para Ana. Por que ele dava uma porção dobrada para Ana e não dava uma porção dobrada para sua esposa que tinha filho? Porque a Ana aqui aponta para a graça.
a Ana aponta aqui para a promessa, para o favor de Deus sobre a sua vida. Quando você se coloca na posição de Deus te abençoar, você pode ter certeza, você sempre vai ter o dobro de Deus, você sempre vai ser amado pelo Senhor, mas ser recompensado é só por aqueles que colocam Deus na posição de recompensar. Mas Ana, a palavra de Deus fala que o marido dava uma porção dobrada para Ana. Por que dava uma porção dobrada para Ana? Porque ele amava mais do que a outra, mesmo ela sendo estéril. É interessante, por que coloca esse comentário? Mesmo ela sendo estéril. Por quê? Primeiro, porque na Bíblia, no contexto lá no Velho Testamento, o orgulho de um homem, o que era? Eram os seus filhos. A herança, o legado de um homem estava associado aos seus filhos. Aquele homem era casado com uma mulher que não tinha filha, que não tinha filhos, ele não tinha um legado, ele tinha um legado através da outra mulher, e o Senhor falava assim, mesmo ela sendo estéril, a palavra de Deus fala que aquele homem amava mais a Ana. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? Que independente dos seus frutos, independente das suas respostas, positivas ou negativas, independente das suas falhas ou das suas limitações, Deus sempre vai dar uma porção dobrada para você, porque Deus dá uma porção dobrada não é pelo que você faz, Ele dá uma porção dobrada pelo que você é, e a Ana aqui aponta para mim, aponta para você, são os filhos da graça, são os filhos que entenderam, não tem a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com aquilo que eu herdei de Cristo Jesus. É interessante, lá em 2 Pedro, se eu não me engano, capítulo 1, verso 2, fala que nós conseguimos aumentar e multiplicar o favor e a graça de Deus. Como que fazemos isso? Conhecendo mais a Deus e conhecendo mais a Jesus Cristo. E aí continua, mas logo em seguida, no verso 3, fala o seguinte, verso 5, Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele amava ainda mais que o Senhor houvesse deixado estéril a sua rival. Aí explica o contexto. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe cerrava a madre. Meus irmãos, imagina um contexto aqui, geralmente a pessoa que não tem filho, que irrita quem tem filho, sim ou não? Geralmente o cara que não tem carro, ele tem inveja de quem tem carro. Geralmente o cara que é desempregado, ele tem inveja com o cara que está empregado. E geralmente quem que irrita quem aqui? É quem não tem, que irrita o que tem, que fica menosprezando o que não tem. Você também tem esses filhos tudo aí, tudo banguelém, tudo doente, você também tem esse emprego, você percebe? A crítica sempre vem de quem não tem, mas aqui foi ao contrário. A palavra de Deus fala que a crítica e a provocação excessiva vinha de quem? Vinha de uma mulher que de alguma forma era abençoada, era uma mulher que era bem casada, era uma mulher que tinha dinheiro, era uma mulher de família, uma mulher que tinha filhos, mas ela ficava provocando quem? Uma mulher que não tinha filho. Por que isso acontece? Lembra que eu falei para você, isso aqui não tem a ver com pessoas, tem a ver com valores, com caminhos, com quem você é a partir de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Penina, que representa a carne, ela provocava excessivamente Ana, que representava o Espírito, que representa a eternidade. O que fala lá em Gálatas capítulo 5, 17? Que quem milita contra quem? É a carne que milita contra o Espírito, não é o Espírito que milita contra a carne. Em outras palavras, o que está acontecendo? É a carne militando contra o Espírito. E é interessante, aí o Senhor fala, porque o Senhor que de alguma forma cerrou a madre, de alguma forma foi o Senhor que havia feito aquela mulher uma mulher estéril. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu, na verdade, porque havia uma competição. Ana, lembra que eu falei para você, olha, presta bem atenção, se existem áreas, se existe algum sonho seu, que até hoje não se realizou, ano após ano você coloca no papelzinho, esse é o meu alvo, esse é o meu, e o negócio não acontece, você pode ter certeza, não é o diabo que está resistindo, às vezes é Deus te segurando, porque você, no contexto aqui, Ana só queria ter um filho, mas a palavra de Deus fala que Deus queria ter o quê? Samuel. Ana queria ter um filho, poderia ser qualquer um, mas a palavra de Deus fala que Deus queria Samuel. Eu não sei quem foi na conferência Conferência dos Vencedores, viu a pregação do pastor Naor, dizendo que ele estava para mudar de uma casa, e tinha tanta resistência para mudar naquela casa, mas ele foi, e ele percebeu que na verdade a resistência
Qual que era a resistência? A resistência era porque ele não estava mudando de casa. Na verdade, ele estava mudando de território. Quem veio aqui na quarta-feira foi aquilo que nós falamos. Nós estamos aí a prestes de mudar de prédio, estamos aí prestes para assinar um contrato, mas você percebe, existe resistência porque nós não estamos somente mudando de prédio, nós estamos mudando de território. É Deus mudando a nossa realidade. Isso acontece quando os seus sonhos se encontram com os sonhos de Deus. Às vezes você só quer ter um filho, Deus na verdade quer abençoar uma nação. Às vezes você só quer uma porta de emprego, mas o Senhor que na verdade está te forjando, te preparando para ser um grande empreendedor. Por isso que muitas vezes há resistência, por isso que aparentemente há algo estéril. Mas por que ela não conseguia ter filho? Por quê? Porque assim, a palavra de Deus fala que o que é da carne vem da carne, o que é do espírito vem do espírito. E a palavra de Deus fala que essa mulher, primeiro, ela começou a competir com Penina. O que é competir? Ela entrou aonde? No ringue. Ela entrou na forma de Ana conquistar as coisas, a forma natural, para querer ter um filho. Todas as vezes que você entra no argumento do diabo, na forma do diabo agir, na forma do mundo agir, para querer conquistar algo de Deus, você não vai conquistar. É interessante que a palavra de Deus fala que Ana, ela não comia e ficava quieta, não comia e chorava. Quem não come e quem chora muito é sinal de quem está depressivo, é gente amarga. Alguém já conversou com gente amarga? O que é amargo? Aquela pessoa que tem um sonho, não abre mão do sonho, o sonho não se realiza, e aquilo foi gerando o que? Uma grande amargura na pessoa. Às vezes ela nem percebe que é amargo, é muito ruim você conversar com gente amarga, que é sempre palavra de morte, é sempre palavra de destruição, é sempre palavra de tristeza. Era o que acontecia com Ana. Por quê? Porque Ana queria ter um filho, mas ela não conseguia. Mas por que ela não conseguia? Porque de alguma forma ela queria ter um filho para provar para aquela mulher, que é a sua rival, que era casada com o mesmo homem, queria provar para aquela mulher que ela também poderia ter um filho. Mas Deus não vai por esse caminho. Às vezes você quer ter um emprego só para provar para o seu pai que você consegue. Às vezes você quer ter um filho só para provar para o seu pai que você consegue morar sozinho. Às vezes você quer entrar só para provar que você é mais inteligente. Todas as vezes que você entra no âmbito da carne, você pode ter certeza, Deus vai te resistir. Lembra, aqui ele só queria um homem. Ana só queria um filho. E Deus queria Samuel. Quem que era Samuel? Samuel foi um homem que trouxe a realeza para Israel. Ele ungiu Saul e depois ungiu Davi. Ele estabeleceu a realidade, a realeza. Então você percebe, não era qualquer homem, não era qualquer garoto. Mas o que aconteceu? Chegou um momento na vida de Ana que ela percebeu: eu não posso ter um filho para querer competir com alguém, para querer mostrar para alguém que eu também posso. Eu preciso ter um filho porque eu entendo que esse filho, ou essa pessoa, ou esse sonho, na verdade, é um propósito de Deus na minha vida. Então as coisas não virão da forma naturais como vêm as outras. Aí você abre lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Aí o que acontece com aquela mulher? Olha a coisa, assim, o cara está abrindo, vai tomar na garrafa e o copo está aqui. Mas ela percebeu que, na verdade, a forma que ela estava tentando ter aquele filho ou realizar aquele sonho, ela ia para o túmulo, aquele sonho também é para o túmulo, e ela ia morrer como uma mulher amarga, só porque o sonho não se realizou. Mas ela percebeu que, na verdade, Deus estava naquilo. De alguma forma ela percebeu que, na verdade, existia algo na vida dela, que se não fosse Deus realizar, ninguém realizaria. Às vezes quer ter filho, tem uma situação lá que Abraão, Sara chega para Abraão, me dá um filho, você não consegue me dar um filho. Abraão, meu Deus do céu, quem você acha que eu sou? Você acha que eu sou Deus para te dar um filho? Porque eram estéreis, não conseguiam. Mas aí vai chegar no verso 11, 1 Samuel capítulo 11, fala o seguinte: e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não se esqueceres. Meus irmãos, aqui essa mulher, ela está falando, mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente acha que Deus se esquece de nós, porque assim, Senhor, se você se lembrar de mim, você acha que Deus se esquece de você? Você se esquece dos seus filhos, quando você faz uma viagem, vê uma coisa que você acha que Deus se esquece de você? Mas a mulher que achou que esqueceu. A minha esposa, faz uma semana, ela foi para os Estados Unidos domingo, está voltando hoje, e todos os dias eu estou ligando de videoconferência com
ela com as minhas filhas. E a minha filha mais velha falou assim: olha, oi mãe, tudo bem? Tudo. Aí no final da ligação ela fala: boas compras, viu? Em outras palavras, você acha que, sim, agora eu vou lembrar que eu tenho filha? Deus não faz isso. Mas é interessante, olha só, se não se esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça passará a navalha. Olha que coisa poderosa. Ela chegou um momento na sua vida que ela consagrou o sonho dela. Sonho de ser pai, sonho de ser mãe, sonho de casar, sonho de ser um empreendedor, sonho de ministerial, o sonho de ter uma casa própria quitada, sabe, sonho de ver o casamento restaurado, sonho de ver a cura sendo estabelecida em alguma área da sua vida, sendo restaurado, o milagre. Essa mulher consagrou isso. E é interessante, quando ela consagrou, o que aconteceu? O reino de Deus começou a crescer. E aí vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, verso 21 e 22. Fala o seguinte: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, ao oferecer ao Senhor, lembra Eucana, representa a Deus, o sacrifício anual, e ao cumprir o seu voto, Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para apresentar perante o Senhor, e para ficar ali para sempre. Olha só, a palavra de Deus fala aqui, eu estou lendo aqui por conta do horário, mas a palavra de Deus fala que Deus realizou. Depois que a mulher consagrou o sonho dela, porque aquele sonho não era dela, era também de Deus, aquele sonho foi Deus que colocou no coração de Ana, a palavra de Deus fala que passou-se um ano e Ana teve um menino que teve o ano chamado Samuel. E a palavra de Deus fala que no ano seguinte, o marido foi subir para fazer sacrifício para o Senhor, lá em Siló. O que é lugar de Siló? Siló é lugar de descanso. E a palavra de Deus fala que quando, eu gostaria de explicar uma coisa, antes de falar sobre isso, lá no verso 9, fala o seguinte, todo esse contexto de briga, fala o seguinte no verso 9, após terem comido e bebido em Siló, quem comeu e bebeu em Siló? Eucana, Ana, ela comeu e bebeu aonde? Em Siló. Lembra que eu falei para você, isso não são personagens, é princípio. Ela foi para a igreja, e lá na igreja ela se alimentou, e a palavra de Deus fala que depois que ela se comeu, o sacerdote, o pastor lá de Siló falou: olha, eu estou vendo você orar aí, é toda amargura, toda amarga. E a palavra de Deus fala que foi nessa hora que Deus ouviu a oração de Ana. Por que eu voltei para cá? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei que essa história tinha 3 personagens. Era Eucana, era Ana e Penina. A partir desse momento, nunca mais na Bíblia ouve-se de falar de Penina. A Penina só foi falado no começo, no capítulo 7, capítulo 8, depois não se fala mais de Penina. Depois só se fala de Ana, em outras palavras, a carne perdeu toda a autoridade, a carne perdeu todo o poder. Daí em diante, você só ouve falar sobre Ana. Até parece que Ana havia morrido, que não tem mais histórico dela, de repente só se fala de Ana, e não se fala mais de Penina. E aí a palavra de Deus fala que ela teve, e ela chegou e ela falou para o seu marido: olha, eu estou aqui com Samuel, dando de mamar para ele. Fala para o profeta que quando eu terminar de amamentar ele, que geralmente é 3 anos e meio, 3 anos, que segundo os historiadores, que aconteceu isso, fala que quando ele for desmamado, eu vou também até Siló, e lá eu vou deixar o meu filho, e ele vai morar para sempre nesse lugar, ele vai ser consagrado ao Senhor. Aí vai lá no verso 26, só para vocês entenderem todo o contexto. E disse ela: ah, meu Senhor. Aí o que aconteceu? Passou-se 3 anos. Depois que se passaram-se 3 anos, o menino já tinha desmamado, e ele foi lá para Siló. E aí Ana, ela encontrou Eli era o sacerdote, era o pastor. Foi esse pastor que orou por ela. Aí depois de 3 anos, ela pega e fala, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Lembra, logo no verso 9 que acabamos de ler. Aí vai no verso 28, 27. Porque esse menino que eu orava, era Samuel, estava no colo dela. E o Senhor me concedeu
a petição e o que lhe fizera. O Senhor ouviu a minha oração. Aí vai no verso 28. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor, porque por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Acabou o capítulo 1. A mulher, você consegue imaginar? Você quer tanto um sonho, aí você, para realizar seu sonho, você consagra esse sonho ao Senhor. E o Senhor, e é tipo assim, ela consagrou, levou o filho para a igreja. A palavra de Deus, se for ver o contexto aqui, todo ano, a Ana subia até Siló, para fazer comida, para levar roupa para o menino, mas o menino morava ali, na igreja. Você ficaria feliz ou ficaria triste? Lembra que eu falei lá no verso 9? No verso 9 a mulher falou assim, e Ana, ela adorou ao Senhor de forma amargamente. Mas ela teve um filho, e o filho nasceu. E ela ficava ali na expectativa. Eu não sei como seria, geralmente a mãe que consegue se colocar numa posição como essa. Você imagina, o menino está com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 3 anos e 1 mês, 3 anos e meio, o menino parou de amamentar. Agora eu vou levar ele para a igreja, eu vou consagrar ele não vai voltar mais. Você ficaria feliz ou ficaria triste? E aí lá, continua aí, 1 Samuel capítulo 2. Aí a palavra de Deus fala que Ana, ela fez uns salmos. Ana, ela começou a orar ao Senhor. Olha só o que ela fala. Então orou Ana e disse, o meu coração se alegra no Senhor. Ela deu o filho dela. O meu coração se regozija no Senhor. Depois ela continua, a minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Você consegue ficar feliz numa situação como essa? Consegue, porque quando os sonhos de Deus se cruzam com o seu sonho, você pode ter certeza, você vai consagrar. E na hora que você vai consagrar, você não vai ficar com cara de cão arrependido. Você vai fazer que nem essa mulher fez. Senhor, eu me alegro na tua presença. O Senhor me fortalece. O Senhor envergonhou os meus filhos, os meus inimigos. Não foi mais ela, foi o Senhor que envergonhou os seus inimigos. O que aconteceu depois disso, meus irmãos? Para nós encerrarmos, 1 Samuel capítulo 1, verso 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 20 a 21. Fala o seguinte, e ali abençoava Eucana, Eli abençoava Eucana, e a sua mulher. Quem que é essa mulher aqui, meus irmãos? É Ana. Lembra, ele tinha 2 mulheres, mas é interessante, lembra que eu falei para você? Não se fala mais de Benina. Ali é o pastor, foi um outro momento, depois que o filho foi consagrado, a palavra de Deus fala que esse pastor é bom demais, esse pastor é um homem que gosta de dar filho para os outros, porque a palavra de Deus fala que Eli apareceu de novo, depois que ele consagrou Samuel, aí aparece que Eli aparece para Eucana e para sua mulher, mas não fala que é Benina, fala que é Ana. O que ele falou? O Senhor te dê filhos desta mulher. Quem que é a mulher? Ana. Em lugar do filho que devolveu, e voltaram para a sua casa. Olha a profecia, você consagrou seu filho, mas você não vai ficar sem filho, você vai ter outros filhos com essa mulher. Aí volta aí no verso 21, aí o que acontece? Abençoou, pois, o Senhor Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Meus irmãos, eu já ensinei, pode o pessoal do louvor subir, só para você entender aqui o contexto. A palavra de Deus fala que, lá no começo, quando nós lemos, que a palavra de Deus fala que antes de Ana ter filho, a palavra de Deus fala que Eucana subia com Penina e com Ana, e ele dava uma porção dobrada para Ana. Por que ele dava uma porção dobrada para Ana? Porque ele amava mais do que a outra. Você precisa entender o que a Bíblia diz. A palavra de Deus fala que, tirando Samuel, ela teve mais 5 filhos. Samuel não precisava mais oferecer sacrifício, Ana não precisava mais oferecer sacrifício para Samuel, porque Samuel já morava ali. Então, provavelmente, Eucana,
ele já oferecia uma porção, ele continuava a oferecer uma porção dobrada para Ana. Uma porção dobrada para Ana, e ele dava uma porção dobrada para cada filho. 5 mais 2 é quanto? É 7. 7 fala a perfeição de Deus na sua vida e na minha vida. 7 fala de um ciclo completo de Deus na minha vida e na sua vida. Quando essa mulher deu mais 5 filhos para Ana, e Eucana dava um sacrifício para a porção dobrada para Ana, e uma porção para cada filho, isso aponta para quê? Para um ciclo de Deus na vida de Ana. Lembra que eu falei para você? Aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, é só espiritualmente vai acontecer. Aquilo que vem da carne, você vai conquistar na carne. Mas aquilo que vem de Deus, vai ser conquistado por Deus. Isso é fé, isso é oração, isso é dependência. Por que eu estou te falando isso? Nunca que você entrega uma coisa para Deus, Deus ele vai devolver na mesma medida. Lá em Lucas capítulo 6, verso 38, fala o seguinte: põe aí, Lucas capítulo 6, verso 28, dá, e dar-se-vos-dá uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vos tiveres medido, vos medirão também. Meus irmãos, o que o senhor estava falando dessa parábola aqui? Se você dá para o Senhor, você não vai receber na mesma medida, você vai receber o quê? Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O resumo dessas três, o que é? É generosamente, é extrema abundância. O que é uma coisa recalcada? Alguém aqui já comeu pipoca? De parque? Não aquelas do cinema lá, que a pipoca é mais cara que o cinema. Aquelas pipocas na rua. Alguém já comeu? Quando o cara ele pega lá o saco, ele põe a pipoca, o que ele faz? Ele põe a pipoca, o que ele faz? Primeiro ele pressiona o negócio para ver se o negócio vai até o fundo. Depois ele põe pipoca lá. Depois que ele põe a pipoca, o que ele faz? Ele bate assim, ó. Não é isso? Para ver se consegue afundar mais ainda a pipoca. E depois que ele afunda mais a pipoca, ele balança mais ainda. E depois ele vai lá, bate mais ainda. E depois que ele faz isso, ele vai lá e joga mais pipoca. E depois que ele joga mais pipoca, fica aquela coisa cheia de pipoca. E depois ele te dá. Aí quando você pega o saco de pipoca, você não quer perder, porque é caro, mesmo no parque é caro. Aí você não quer perder, você come, cai no chão, você come também, porque agora é seu. Eu gosto de pipoca doce, aquela vermelhinha lá, eu achei, vou falar para você, é coisa de infância assim, mas é interessante. O que o senhor está falando aqui? Quando você dá alguma coisa, eu já preguei isso 2 semanas atrás. Quando você faz as coisas, sabendo que é o Senhor que vai te recompensar, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, não tem sentido a história dessa mulher. Essa mulher era estéril. Essa mulher, 19 anos, segundo os historiadores, essa mulher subia ano a ano, buscando ali uma resposta para ter filho. E depois que ela tem filho, ela consagra o filho. Sabe assim, uma coisa louca. E naturalmente falando, qualquer um ficaria triste com isso. Mas ela não ficou triste. Aí fala de Hebreus capítulo 11, verso 6. Quando você vai ao Senhor, sem duvidar que Ele vai te recompensar, que Ele te ouve, a palavra de Deus fala: Deus ele se faz galardoador daqueles que os buscam. O que é galardoador? Ele recompensa. Ele recompensa. Deve ter alguma área da sua vida que parece que ano após ano o negócio não vai, mas tem uma promessa. Enquanto essa promessa não se realiza, você pode ter certeza, nessa área gera amargura. E a amargura é como um câncer. Aquela área, o cara, que nem Abraão, a palavra de Deus fala que Abraão, rico, próspero, influência, poderoso, mas ele não tinha vida, ele não tinha filho. E quando Deus aparecia para Abraão, ele poderia se exaltar na presença de Deus, mas ele não se azeitava, se alegrava. Por quê? Porque o que ele expressava, o que é? Amargura. Eu não tenho filho, porque eu não tenho filho, porque o meu sonho não foi realizado. Você amarga todas as outras áreas da sua vida. Mas ele também consagrou seu filho, assim como Ana também consagrou seu filho. Eu quero te convidar hoje. Qual o sonho na sua vida que se encontrou com o propósito de Deus? Você pode ter certeza, esse é o sonho. Essa é a área que aparentemente não vai acontecer. Você pode ter certeza, é porque esse sonho, ou essa área que aparentemente está estéril, essa área se encontrou com o propósito de Deus. Meus irmãos, eu não sei se você sabe, eu conheci minha esposa na igreja.
Eu conheci a Eloá um ano e meio antes de casar com ela. E eu fiz a corte com ela, na igreja, aqui na Videira do Tatuapé. Mas assim, todo mundo entrava na corte. Sabe aquela coisa normal, você olha, troca os olhares, você fica apaixonado, aí você começa a trocar mensagem, aí pede lá para o líder abençoar, o líder abençoa. Comigo não aconteceu nada disso. Liberou a corte, não é corte, é de Deus, não é de Deus, 1 ano e meio sem conversar, tal, não sei o que. Sabe, era a mesma coisa com a Ana, assim, não tem explicação. Por que eu não consigo casar? Mas depois que eu casei, depois que eu assumi a Videira do Tatuapé, eu entendi. Na verdade, a minha corte foi diferente das outras, porque na verdade Deus não estava querendo casar 2 jovens, Deus estava formando um casal de pastores, que 10 anos depois assumiria a Videira do Tatuapé. 10 anos depois eu assumi a mesma igreja que eu cortejei a minha esposa. Então você percebe, tem coisas que aparentemente você quer comparar com os outros. Ah, porque o fulano lá no meu trabalho, ele está prosperando mais do que eu. Não se compara com aquilo que é natural. Não se compara com aquilo que é raso. Aquilo que Deus vai fazer com você, somente Ele vai fazer. Homem nenhum vai fazer. Cônjuge nenhum vai fazer. O cara falou, eu sou melhor do que 10 filhos. Mas não era o suficiente para tirar a amargura daquela mulher. Aquela mulher teve filho, deu ao Senhor e falou, eu estou feliz, eu estou forte, eu me alegro no Senhor. Lembra o que fala lá em Salmos 37, verso 4? Alegra-se do Senhor, agrada-te do Senhor, que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Para satisfazer, o que Ele fez? Deu mais 5 filhos para uma mulher que era estéril. Por quê? Porque ela decidiu consagrar um sonho, que se encontrou com o sonho de Deus. Quando o seu sonho se encontra com o propósito de Deus, você pode ter certeza, a sua família vai mudar, a geração do contexto onde você está inserido vai mudar, a história ao seu redor vai mudar. Por quê? Porque Deus está ali, e quando Deus está ali, você pode ter certeza, as coisas vão acontecer. Mas para acontecer, você precisa olhar para trás e falar, foi Deus que fez. Porque assim, você fica imaginando, imagina, aí o filho mais velho de Ana casa. Nossa, que bênção, Ana, seu filho. Imagina lá, Ana indo para a escola, pegar os filhos. Alguém aqui tem, não sei se você tem aqui filho pequeno, tem sempre trabalho para fazer, né? Misericórdia. Assim, você tem que pedir ajuda para inteligência artificial, porque às vezes você tem que fazer a lição que você nem lembra mais. Mas é interessante que tem lições que você faz que tem que levar a fotografia da família. E você tem que explicar a história da família. Você imagina a Ana, quando os irmãos tinham que levar a fotografia e contar a história lá na escola. O que Ana tinha que falar? Eu era estéril, era infeliz e amarga, e consagrei o Samuel. 3 anos e meio depois, Deus me deu mais 5 filhos. A amargura acabou, e hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. O Senhor me fortaleceu, o Senhor me alegrou, e o Senhor mudou o favor, a sorte da minha vida. Acabou, é testemunho. Eu gostaria que você se levantasse. Eu quero perguntar para você, quais sonhos, ou qual área da sua vida que aparentemente parece que não vai? Qual aquela área que você expressa amargura? Qual aquela área que na verdade, toda vez que você lembra dela, você fica triste? E às vezes você tem que fazer muito mais nas outras áreas para compensar essa tristeza, para compensar essa amargura. Deus não está nisso. Mas deixa eu te falar, quando isso acontece, é a principal evidência que os seus sonhos se encontrou com os sonhos de Deus. Em outras palavras, os seus sonhos, o seu ventre, o seu sonho tem a ver com o propósito eterno de Deus. Aí você entende a aparente infertilidade, aparentemente falta de recurso, aparentemente algum tipo de enfermidade. Não, é Deus que está colocando o seu sonho, ou a sua vida, ou o seu casamento como incubadora daquilo que Ele tem para a sua vida, que tem no propósito de Deus.